Feche os seus olhos por um instante, respire fundo. Imagine a escuridão, não uma escuridão vazia, como a de um quarto com as luzes apagadas, mas uma escuridão cheia, densa, pesada. Uma escuridão que tem peso, que pressiona de todos os lados. Agora, imagine essa escuridão preenchida por um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som distante e abafado de algo imenso se movendo lentamente. Essa é a sensação das profundezas do oceano, o último grande mistério do nosso próprio planeta. Nós, seres humanos, com toda a nossa tecnologia, com nossos satélites que perscrutam as galáxias mais distantes e nossos microscópios que revelam os segredos do átomo, conhecemos menos sobre o que se esconde sob as ondas do que sobre a superfície de Marte. Pense nisso por um momento. Um planeta vermelho, a milhões de quilômetros de distância, está mais mapeado e compreendido do que as fossas abissais que existem aqui mesmo, na Terra. Mais de 80% dos nossos oceanos permanecem um completo mistério, um território vasto, escuro e inexplorado. É um mundo alienígena dentro do nosso próprio mundo. Um lugar onde a luz do sol nunca chega, a pressão é esmagadora. E as criaturas que ali habitam parecem ter saído de pesadelos ou das mais fantásticas histórias de ficção. E é nesse cenário de mistério profundo que uma das lendas mais antigas e aterrorizantes da humanidade nasceu. A lenda de uma criatura tão colossal, tão poderosa, que sua simples menção evocava o poder primordial da criação e da destruição. Uma criatura chamada Leviatã. O nome por si só carrega um peso. Leviatã. Ele ecoa através dos séculos, sussurrado em textos antigos, pintado em mapas medievais como um aviso para os marinheiros que se atreviam a ir longe demais. Mas a sua descrição mais detalhada e assombrosa vem de um dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó. Nesse texto, em meio a um diálogo sobre o poder e a sabedoria do Criador, a figura do Leviatã é apresentada não como um simples animal, mas como a obra-prima do poder divino, uma força da natureza indomável e incompreensível para o homem. O texto o descreve com uma poesia que arrepia. Podes tu tirar o Leviatã com um anzol? A pergunta é feita, retórica e desafiadora. A resposta implícita é um sonoro não. A sua pele é descrita como sendo feita de escamas tão juntas e apertadas que nem o ar pode passar entre elas, formando uma armadura impenetrável. Cada uma é tão unida à sua vizinha que não se podem separar. Lanças, flechas, arpões, tudo isso seria inútil contra ele, ricocheteando como se fossem palha. Seus olhos são como as pálpebras da alva, brilhando na escuridão. De sua boca, diz o texto, saem tochas de fogo. Faíscas se projetam para fora. Fumaça sai de suas narinas como de uma panela fervente. Seu hálito incendeia carvões e de sua boca sai uma chama. Seu coração é duro como pedra, sua força reside em seu pescoço e diante dele a tristeza salta de alegria. Uma frase enigmática que sugere que o próprio desespero se rende à sua majestade aterrorizante. Quando ele se levanta, os poderosos ficam com medo, perdem-se por causa de seus terrores. Na terra não há nada que se lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele olha com desprezo para tudo o que é altivo. É rei sobre todos os filhos do orgulho. Ao ler essas passagens, é fácil descartá-las como pura mitologia. Uma alegoria, uma maneira que os antigos encontraram para personificar o caos, a força selvagem do oceano, ou talvez até mesmo um símbolo para um império poderoso e opressor como o Egito ou a Babilônia. Essa é a interpretação mais comum, a mais racional. Afinal, um dragão marinho que cospe fogo soa como algo saído diretamente de um conto de fadas, não de um relato que poderia ter alguma base na realidade. E por séculos foi exatamente assim que o Leviatã foi visto.
uma metáfora poderosa, um monstro simbólico. Mas e se não for apenas isso? E se por trás da linguagem poética e das hipérboles de um texto escrito há milhares de anos existisse um grão de verdade? E se a descrição, por mais fantástica que pareça, fosse a tentativa de um povo antigo de descrever algo que eles realmente viram ou cujas evidências eles encontraram? Algo tão diferente de tudo o que conheciam, tão poderoso e assustador que só poderia ser descrito em termos divinos e sobrenaturais. A questão que nos propomos a explorar é exatamente essa. Poderia o Leviatã, ou uma criatura que inspirou sua lenda, ter sido real? Para começar essa jornada, precisamos primeiro nos libertar da nossa visão moderna do mundo. Hoje, se víssemos uma criatura desconhecida, nós a filmaríamos com nossos celulares, a classificaríamos, daríamos um nome científico, estudaríamos seu DNA. Mas há 3.000 anos, a linguagem para descrever o mundo natural era outra. Era uma linguagem de mitos, de símbolos, de maravilhas e deuses. Um fenômeno natural que hoje chamamos de aurora boreal era visto como uma ponte de fogo para o reino dos deuses. Um fóssil de dinossauro desenterrado do solo não era visto como os restos de uma criatura pré-histórica, mas como os ossos de um gigante ou de um dragão. É crucial entender essa mentalidade. O que para nós é ciência, para eles era magia, era o divino se manifestando no mundo. Então, vamos refazer a pergunta: que tipo de criatura real poderia ter sido encontrada por povos antigos e, através desse filtro cultural e linguístico, ter sido descrita como o Leviatã? A primeira parada em nossa busca nos leva para o passado distante, muito antes da existência da humanidade. A era dos grandes répteis. Nossos oceanos já foram o lar de monstros que fazem os maiores predadores de hoje, como a baleia-orca ou o grande tubarão branco, parecerem pequenos. Pense no mosasauro, um lagarto marinho colossal, que viveu durante o período Cretáceo. Alguns espécimes podiam chegar a mais de 17 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus. Ele tinha uma cabeça enorme, parecida com a de um crocodilo, armada com 2 fileiras de dentes cônicos e afiados, projetados para agarrar e despedaçar presas enormes, como outros répteis marinhos e tubarões gigantes. Sua força era descomunal. Sua pele, coberta de escamas, oferecia uma proteção natural. Agora, imagine que um pescador antigo, ou talvez uma comunidade vivendo na costa, encontrasse um esqueleto fossilizado de um mosasauro. Um crânio com mais de 1,5 metros de comprimento, cheio de dentes aterrorizantes. Como eles descreveriam isso? Não seria surpreendente se a história de um dragão do mar, com uma armadura de escamas impenetráveis, começasse a circular. Ou talvez possamos pensar em algo ainda mais antigo, como o Liopleurodon, outro predador marinho gigante do período Jurássico. Embora seu tamanho real seja debatido pelos cientistas, as estimativas mais conservadoras o colocam em torno de 6 a 7 metros de comprimento, mas com uma força de mordida que poderia esmagar um carro. E havia também o Basilosaurus, que apesar do nome, não era um réptil, mas uma baleia primitiva e carnívora que viveu há cerca de 40 milhões de anos. Este animal era comprido e serpentino, podendo atingir 18 metros de comprimento, com um crânio assustador e dentes que mostravam que ele estava no topo da cadeia alimentar de seu tempo. A descoberta de um esqueleto articulado de Basilosaurus, com seu corpo longo e sinuoso e sua cabeça temível, poderia facilmente ser interpretada por uma mente antiga como os restos de uma serpente marinha de proporções míticas. O paleontólogo e escritor Adrienne Mayor, em seu livro The First Fossil Hunters, argumenta exatamente isso, que muitas das criaturas míticas do mundo antigo, como grifos, gigantes e ciclopes, foram inspiradas por descobertas de fósseis de dinossauros e outros animais pré-históricos.
O crânio de um mamute, por exemplo, com sua grande abertura nasal no centro, poderia facilmente ser confundido com a órbita ocular única de um ciclope. Então, por que não o Leviatã? A descoberta dos ossos de um desses titãs marinhos do passado poderia ter sido a semente da qual a lenda floresceu, crescendo e se tornando mais fantástica a cada geração que a recontava. Mas a teoria dos fósseis, embora fascinante, tem uma limitação. O Leviatã do livro de Jó é descrito como uma criatura viva, pulsante, uma ameaça presente. Quando ele se levanta, os poderosos ficam com medo. Isso sugere uma interação, um conhecimento de um ser ativo, não apenas de seus restos mortais. Isso nos leva a uma segunda possibilidade, talvez mais perturbadora. E se a criatura, ou uma descendente dela, não estivesse extinta? E se algo parecido com esses monstros pré-históricos tivesse sobrevivido, escondido nas profundezas e ocasionalmente subisse à superfície, dando origem a esses relatos? Essa ideia pode parecer pura fantasia, o enredo de um filme de ficção científica. Mas vamos voltar ao que dissemos no início. Mais de 80% de nossos oceanos são um completo mistério. A pressão nas fossas mais profundas, como a Fossa das Marianas, é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. É como ter o peso de 50 aviões jumbo empilhados sobre você. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que a vida seria impossível sob tais condições. Eles estavam errados. Nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia de submersíveis robóticos, começamos a ter os primeiros vislumbres desse mundo escuro e pressurizado. E o que encontramos lá desafiou todas as nossas expectativas. Encontramos ecossistemas inteiros que não dependem da luz solar, mas sim de fontes hidrotermais, fissuras no fundo do mar que expelem água superaquecida e rica em minerais. Em torno dessas fontes, prospera uma vida bizarra e única. Vermes tubulares gigantes, com mais de 2 metros de altura, sem boca ou sistema digestivo, que vivem em simbiose com bactérias. Caranguejos cegos e brancos que se amontoam em pilhas. Peixes que produzem sua própria luz, a bioluminescência, para caçar e se comunicar na escuridão eterna. E descobrimos gigantes. Em 2007, pescadores na Antártida capturaram uma lula colossal. Não era a lula gigante, que já é impressionante, mas uma espécie ainda maior e mais robusta. Este espécime pesava quase 500 quilos e tinha mais de 10 metros de comprimento. Seus olhos eram do tamanho de pratos de jantar, os maiores do reino animal, projetados para captar a mais tênue luz bioluminescente nas profundezas. E este era apenas um exemplar. Que tamanho eles poderiam atingir em seu habitat natural, sem serem perturbados? A descoberta mais emblemática de que o oceano ainda guarda segredos pré-históricos aconteceu em 1938. Marjorie Courtney Latimer, curadora de um pequeno museu na África do Sul, estava inspecionando a pesca de um barco local quando se deparou com um peixe estranho, azul metálico, com nadadeiras carnudas que pareciam membros primitivos. Ela nunca tinha visto nada parecido. Ela fez um esboço e o enviou a um especialista, o professor J.L.B. Smith. A resposta dele mudou a história da biologia. O peixe era um selacanto, uma criatura que se acreditava estar extinta há 66 milhões de anos, desde a mesma época dos dinossauros. Era como encontrar um tiranossauro rex vivo e caminhando em uma selva remota. O selacanto se tornou um fóssil vivo, um símbolo poderoso de como o oceano pode preservar a vida por eras, escondida da nossa vista. Se um peixe que deveria estar extinto há 66 milhões de anos pôde sobreviver, o que mais poderia estar lá embaixo?
Poderia uma linhagem de grandes répteis marinhos que se pensava ter desaparecido junto com os dinossauros, ter encontrado um refúgio nas profundezas, adaptando-se a esse ambiente extremo e continuando a existir longe dos nossos olhos? Essa possibilidade abre um leque de questionamentos. As descrições do Leviatã poderiam ser relatos de encontros raros e aterrorizantes com uma dessas criaturas sobreviventes? Vamos analisar alguns detalhes da descrição bíblica sob essa nova luz. A armadura de escamas impenetrável é uma característica comum em muitos répteis. Crocodilos, por exemplo, possuem osteodermas, placas ósseas, sob a pele que funcionam como uma verdadeira cota de malha. Um réptil marinho gigante certamente teria uma proteção formidável. E a parte sobre o fogo e fumaça saindo de sua boca? Isso sempre foi o maior obstáculo para qualquer interpretação literal. Nenhum animal conhecido cospe fogo. Mas, e se isso for, novamente, uma interpretação de um fenômeno real através de uma lente antiga? Existem animais que empregam defesas químicas impressionantes. O besouro bombardeiro, por exemplo, ejeta uma mistura química fervente de seu abdômen para repelir predadores. No oceano, muitas criaturas usam a bioluminescência de maneiras complexas. Poderia uma criatura gigante das profundezas ter a capacidade de expelir um tipo de substância química ou um muco bioluminescente que, ao entrar em contato com o ar ou a água, criasse um efeito de vapor, brilho ou fumaça? Para um marinheiro antigo, vendo uma criatura gigantesca emergir à noite, expelindo uma nuvem brilhante e sibilante, a descrição mais próxima que ele conseguiria encontrar seria fogo e fumaça. Não seria cuspir fogo de verdade, mas um fenômeno natural tão estranho e alienígena que pareceria sobrenatural. O hálito que incendeia carvões poderia ser uma metáfora para o cheiro terrível de um predador carnívoro ou para o vapor quente que sairia de suas narinas ao emergir das águas frias para o ar. Pensemos também no comportamento da criatura. Ele olha com desprezo para tudo o que é altivo. É rei sobre todos os filhos do orgulho. Isso descreve perfeitamente um superpredador. Um animal no topo absoluto da cadeia alimentar não tem medo. Uma orca não teme um tubarão. Um leão não teme uma hiena. Eles possuem uma confiança, uma majestade que pode ser interpretada como arrogância ou orgulho. Um animal do tamanho e poder do Leviatã não teria predadores naturais. Seria o monarca indiscutível de seu domínio. Ele não fugiria de barcos humanos. Ele os ignoraria ou, se provocado, os destruiria com facilidade. Para a tripulação de um pequeno barco de madeira da antiguidade, um encontro com um ser assim seria uma experiência transformadora e humilhante. Seria testemunhar o poder primordial da natureza em sua forma mais pura e aterrorizante. Seria a prova viva de que a humanidade não era, de forma alguma, o centro do universo ou a criatura mais poderosa da Terra. Era um lembrete de que no grande e vasto oceano nós éramos apenas visitantes e que nas profundezas reinava um rei de poder inimaginável. A imensidão do oceano não é apenas uma questão de área, mas de volume. É um habitat tridimensional com uma profundidade média de quase 4 quilômetros. Há mais espaço para a vida sob a superfície do oceano do que em toda a terra firme do planeta combinada. E nesse espaço vasto e escuro, as regras da evolução podem ter seguido caminhos que mal conseguimos imaginar. O gigantismo abissal é um fenômeno real, onde criaturas das profundezas, como alguns crustáceos e cefalópodes, tendem a crescer muito mais do que seus parentes de águas rasas. As razões ainda não são totalmente compreendidas, mas podem estar relacionadas com a pressão, as baixas temperaturas e a escassez de alimentos que favoreceriam corpos maiores e mais eficientes. Se esse princípio pode ser aplicado a isópodes, que de milímetros na costa se tornam do tamanho de um gato nas profundezas,
Que efeito ele teria sobre um vertebrado já grande, como um réptil ou uma baleia primitiva, adaptando-se a esse ambiente ao longo de milhões de anos? A resposta é que não sabemos. E é nesse não sabemos que a possibilidade do Leviatã, ou de algo que se assemelhe a ele, encontra o seu refúgio mais seguro. Não como um monstro de fantasia, mas como uma possibilidade biológica. Um gigante desconhecido que habita o maior e mais misterioso bioma do nosso planeta. A busca por essa criatura nos força a confrontar os limites do nosso conhecimento e a vastidão da nossa ignorância sobre o mundo em que vivemos. E a cada nova descoberta nas profundezas, a cada nova criatura bizarra que a ciência revela, a linha entre o que é mito e o que é possível se torna um pouco mais turva. A lenda do Leviatã pode não ser apenas uma história sobre um monstro, mas um eco de uma verdade esquecida, um sussurro vindo das profundezas escuras, esperando para ser redescoberto. A ideia de que uma criatura antiga, um vestígio de um mundo perdido, possa ter sobrevivido nos abismos do oceano, dando origem à lenda do Leviatã, é ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Ela nos força a reconsiderar a fronteira entre o mito e a realidade, sugerindo que talvez as histórias mais antigas não sejam apenas produtos da imaginação, mas ecos distorcidos de encontros reais. No entanto, se essa teoria tiver algum mérito, a história do Leviatã não seria um caso isolado. Se uma criatura tão impressionante existiu, ou ainda existe, certamente outros povos, em outras partes do mundo, também a teriam encontrado. E quando olhamos para a mitologia global, é exatamente isso que encontramos. A figura de um dragão ou serpente marinha colossal não é exclusiva da Bíblia. Ela é um arquétipo, um símbolo universal que assombra as lendas de quase todas as culturas marítimas da história. Na antiga Mesopotâmia, berço da civilização, a deusa Tiamat era a personificação do oceano primordial, frequentemente representada como uma serpente marinha ou um dragão gigantesco, cujo corpo foi usado para criar os céus e a terra. Na mitologia nórdica, os vikings, os mais audaciosos navegadores de seu tempo, contavam histórias aterrorizadas de Jormungandr, a serpente de Midgard. Era uma criatura tão imensa que seu corpo circundava o mundo inteiro, mordendo a própria cauda. Dizia-se que quando Jormungandr finalmente soltasse sua cauda, o Ragnarök, o fim do mundo, começaria. Para os gregos antigos, o mar era o lar de inúmeros monstros, como o Ceto e o Kraken. Mas a figura da Hidra, com suas múltiplas cabeças de serpente, capturava o terror do desconhecido que espreitava sob as ondas. Até mesmo na China antiga, uma cultura muitas vezes associada a dragões celestiais e benevolentes, existem lendas de dragões marinhos poderosos e temíveis que governavam as tempestades e os mares. A presença dessa figura em culturas tão distintas, muitas das quais não tiveram contato direto entre si por milênios, é no mínimo intrigante. Como é possível que povos separados por vastos oceanos e continentes tenham concebido monstros marinhos com características tão semelhantes? O cético diria que o oceano é, por si só, uma fonte universal de medo e admiração, e que a serpente é uma forma animal primária que evoca perigo, levando diferentes culturas a criar, independentemente, monstros que são uma fusão dessas duas ideias. É uma explicação lógica e plausível, mas há outra possibilidade. E se essas lendas não forem criações independentes, mas sim um folclore global, nascido de avistamentos reais e esporádicos de um mesmo tipo de animal ou de animais semelhantes? E se o Leviatã, Tiamat e Jormungandr forem apenas nomes diferentes para a mesma verdade desconhecida que, de tempos em tempos, emergia das profundezas para se revelar a marinheiros aterrorizados? Esta ideia sugere uma espécie de memória coletiva da humanidade,
uma história não escrita de um monstro real que assombrou os mares do nosso planeta por eras. A lenda seria, então, o fóssil cultural de uma criatura biológica. Para investigar essa possibilidade, precisamos sair do reino do mito e entrar no reino da história registrada. E aqui, a evidência se torna ainda mais curiosa. À medida que a humanidade se aventurava mais e mais nos oceanos, especialmente durante a era das grandes navegações, os relatos de encontros com serpentes marinhas gigantescas se tornaram surpreendentemente comuns. E não estamos falando apenas de contos fantasiosos de marinheiros bêbados. Estamos falando de relatos encontrados em diários de bordo, em relatórios oficiais e em testemunhos de pessoas tidas como sóbrias e credíveis. Em 1555, o arcebispo sueco Olaus Magnus publicou sua famosa obra Historia de Gentibus Septentrionalibus, uma descrição dos povos do norte. Nela, ele descreve a serpente marinha da Noruega como uma criatura de 60 metros de comprimento e 6 metros de espessura, que vivia em cavernas submarinas e emergia em noites de verão para devorar gado, ovelhas e até mesmo pessoas. Ele a descreveu com uma crina pendurada no pescoço e escamas escuras. Embora os detalhes sejam claramente exagerados, é importante notar que Olaus Magnus estava relatando o que era considerado um fato conhecido pelos habitantes da costa norueguesa na época. Para eles, a serpente marinha era tão real quanto as baleias e os tubarões. Avançando no tempo, os relatos se tornam mais detalhados e os observadores mais confiáveis. Um dos casos mais famosos e bem documentados ocorreu em 1734. Hans Egede, um missionário luterano conhecido por seu trabalho na Groenlândia, era um homem de fé, mas também um naturalista amador, dedicado a documentar a vida selvagem da região. Em seu diário, ele descreveu um encontro que teve perto da costa da Groenlândia. Ele escreveu: apareceu um monstro marinho muito terrível, que se ergueu tão alto acima da água que sua cabeça ultrapassou nosso mastro principal. Tinha um focinho comprido e pontudo e soprava como uma baleia. Tinha nadadeiras grandes e largas e o corpo era como se fosse coberto de conchas e sua pele era muito enrugada e desigual. Além disso, na parte inferior, tinha a forma de uma serpente, e quando mergulhou novamente na água, o monstro se jogou para trás e, ao fazer isso, levantou a cauda acima da água a uma distância de um navio inteiro dele. Egede era um observador treinado e até fez um esboço do que viu. O desenho mostra uma criatura com uma cabeça distinta, um corpo serpentiforme e um jato de água saindo de sua boca ou narinas como uma baleia. Sua credibilidade como homem de Deus e estudioso da natureza torna seu testemunho difícil de ser simplesmente descartado. Mas talvez o relato mais impressionante e que mais abalou a comunidade científica da época tenha ocorrido mais de um século depois, em 6 de agosto de 1848. O navio da Marinha Real Britânica, a fragata HMS Daedalus, estava navegando em uma tarde calma entre o Cabo da Boa Esperança e a ilha de Santa Helena. Por volta das 5 horas da tarde, um oficial de serviço avistou algo estranho se aproximando do navio. Ele imediatamente alertou os outros oficiais, incluindo o capitão do navio, Peter Mikuhai. Durante 20 minutos, o capitão e pelo menos 7 membros de sua tripulação observaram a criatura com clareza, pois ela passou a menos de 200 metros do navio. Em seu relatório oficial ao almirantado, o capitão Mikuhai descreveu o que viram em detalhes impressionantes. A criatura tinha uma cabeça parecida com a de uma serpente, mantida a cerca de 1,20 m acima da água. O diâmetro do pescoço era de cerca de 40 centímetros. Ele não conseguiu discernir nenhuma característica facial, mas pôde ver que a cor era um marrom escuro, amarelado na garganta.
Ele estimou que pelo menos 18 metros de seu corpo eram visíveis acima da água. Ele notou algo como uma crina de cavalo, ou talvez uma alga, escorrendo por suas costas. A criatura se movia a uma velocidade constante de cerca de 20 quilômetros por hora, sem ondulações visíveis do corpo, como se estivesse nadando por baixo da superfície, com o pescoço e a cabeça expostos. O que torna o caso da HMS Daedalus tão significativo é o calibre das testemunhas. Não eram pescadores supersticiosos, mas oficiais da Marinha Real Britânica, homens treinados para observar e relatar fatos com precisão. O relatório do capitão McCaughey foi publicado no jornal The Times, de Londres, causando uma sensação imediata e um debate acalorado. O proeminente paleontólogo Richard Owen, um dos maiores nomes da ciência vitoriana, atacou publicamente o relatório, sugerindo que o capitão e sua tripulação haviam se enganado e visto um leão marinho ou uma foca-elefante. O capitão McCaughey, ofendido, escreveu uma resposta contundente, reafirmando o que ele e seus homens viram, destacando as discrepâncias óbvias entre um leão marinho e a criatura de 18 metros que nadou ao lado de seu navio. O debate que se seguiu mostrou uma clara divisão. De um lado, a experiência direta de observadores credíveis. Do outro, o dogma científico que afirmava que tais criaturas não poderiam existir. E os relatos não pararam por aí. Em 1905, mais um avistamento de altíssima credibilidade ocorreu. Desta vez, as testemunhas eram dois naturalistas britânicos, Michael J. Nicol e E.G.B. Mead Waldo, ambos membros da Sociedade Zoológica de Londres. Eles estavam a bordo do iate Valhalla, na costa do Brasil, quando viram algo extraordinário. Mead Waldo descreveu em seu relatório: "Eu vi uma grande barbatana dorsal escura que estava sumindo na água. Abaixo da água, pude ver uma forma acastanhada muito grande com uma cauda comprida. Pouco depois, uma cabeça com um pescoço muito comprido apareceu na frente da barbatana." Nicol acrescentou mais detalhes, descrevendo a cabeça como sendo parecida com a de uma tartaruga e o pescoço com cerca de 2 metros de comprimento e da espessura de um homem. Eles observaram a criatura por vários minutos antes que ela submergisse. Novamente, as testemunhas eram cientistas, homens treinados para identificar a fauna marinha. Eles sabiam a diferença entre uma baleia, um tubarão ou um grupo de golfinhos. O que eles viram não se encaixava em nenhuma categoria conhecida de animal vivo. Ao analisar esses relatos históricos e muitos outros semelhantes, alguns padrões começam a surgir. Primeiro, a descrição física. Muitas vezes, fala-se de uma criatura com um pescoço comprido, uma cabeça pequena, descrita como semelhante à de um cavalo, uma serpente ou uma tartaruga, um corpo volumoso e, ocasionalmente, uma ou mais barbatanas dorsais. Segundo, o comportamento. A criatura é quase sempre descrita como se movendo de forma constante e deliberada, muitas vezes com a cabeça e o pescoço fora da água. Uma observação crucial, mencionada em vários relatos, é que o corpo se movia em ondulações verticais, para cima e para baixo, como um mamífero marinho, uma baleia ou um golfinho, e não em ondulações laterais, de um lado para o outro, como um réptil, uma cobra ou um crocodilo. Essa distinção é biologicamente muito importante. Terceiro, a credibilidade das testemunhas. Embora muitos relatos possam ser descartados, uma quantidade significativa vem de pessoas com reputação a zelar, oficiais da Marinha, cientistas, missionários, advogados, pessoas cujas carreiras dependiam de sua sobriedade e precisão. Naturalmente, a ciência convencional tem oferecido explicações alternativas para esses avistamentos. A teoria mais comum é a da identificação incorreta. Uma fileira de golfinhos saltando em sequência pode, à distância, parecer um único corpo ondulante.
Uma lula gigante, com seus tentáculos estendidos na superfície, poderia ser confundida com um monstro. Um tronco de árvore grande e incomum, flutuando verticalmente, poderia, nas condições certas de luz e névoa, parecer um pescoço e uma cabeça. Outras explicações incluem esteiras de navios, grandes massas de algas marinhas ou até mesmo miragens e ilusões de ótica. Todas essas são possibilidades válidas e, sem dúvida, explicam muitos dos avistamentos menos confiáveis. É fácil e, de fato, sensato ser cético. O oceano é um lugar que engana os olhos. No entanto, é difícil aplicar essas explicações a casos como o da HMS Daedalus. Oficiais navais experientes, observando algo por 20 minutos a curta distância, dificilmente confundiriam uma fileira de golfinhos ou um tronco de árvore com uma criatura viva de 18 metros com uma crina. A insistência deles naquilo que viram, mesmo diante do ridículo da comunidade científica, sugere que eles estavam genuinamente convencidos de que haviam testemunhado algo que não pertencia ao nosso mundo conhecido. E é aqui que a nossa investigação nos leva de volta ao passado pré-histórico. Se pegarmos a descrição compilada desses relatos históricos, um pescoço longo, uma cabeça pequena, um corpo grande, nadadeiras, e a compararmos com os fósseis que temos, um candidato se destaca de forma impressionante: o plesiosauro. O plesiosauro era um tipo de réptil marinho que viveu na era dos dinossauros. Ele se encaixa perfeitamente na descrição. Tinha um pescoço extraordinariamente comprido, uma cabeça pequena, um corpo em forma de barril e 4 grandes nadadeiras em forma de remo que ele usava para voar através da água. Fósseis de plesiosauros foram encontrados em todo o mundo, provando que eles eram animais marinhos globais. A imagem de um plesiosauro subindo à superfície para respirar, com seu longo pescoço e cabeça emergindo das ondas, é quase idêntica às descrições dadas por testemunhas, como a tripulação da HMS Daedalus ou os naturalistas a bordo do Valhalla. A única grande discrepância é o movimento. Como répteis, seria esperado que eles se movessem com uma ondulação lateral. No entanto, os relatos descrevem ondulações verticais. Isso tem sido um ponto de discórdia. Contudo, alguns cientistas propuseram que, se uma linhagem desses animais tivesse sobrevivido, eles poderiam ter evoluído para um método de locomoção mais eficiente, semelhante ao dos mamíferos marinhos. Ou talvez, o que as testemunhas viram não fosse o corpo principal ondulando, mas o movimento do pescoço e da cauda, criando a ilusão de ondulações verticais na superfície da água. A possibilidade de um plesiosauro sobrevivente ou de uma criatura evoluída a partir dele é a espinha dorsal da criptozoologia, o estudo de animais cuja existência não foi provada. É uma ideia que captura a imaginação. A noção de que um dinossauro marinho poderia estar nadando em nossos oceanos hoje é ao mesmo tempo eletrizante e aterrorizante. Ela transformaria a criatura que Hans Egede, o capitão Miquai e tantos outros viram de um monstro marinho não identificado para um fóssil vivo da mais alta importância, superando até mesmo a descoberta do selacanto. Seria a prova definitiva de que as lendas antigas, incluindo a do Leviatã, não eram apenas histórias, mas sim relatos de encontros com um dos últimos sobreviventes de um mundo perdido. No entanto, por mais convincentes que sejam os relatos históricos e por mais perfeita que seja a correspondência com os fósseis de plesiosauros, falta uma peça crucial no quebra-cabeça. Testemunhos, por mais credíveis que sejam, não são provas científicas. A ciência exige evidências físicas, um corpo, um esqueleto, um pedaço de pele, uma gravação de vídeo clara e inequívoca. E é aqui que a busca pelo Leviatã moderno entra em seu capítulo mais controverso e misterioso. Onde estão os corpos? Se essas criaturas existem, por que nunca encontramos uma encalhada em uma praia?
Essa é a pergunta que nos leva das páginas da história para as praias do nosso tempo, onde, ocasionalmente, o oceano nos devolve carcaças estranhas e não identificáveis que desafiam nossas classificações e alimentam a especulação de que talvez os monstros sejam reais. A jornada em busca do Leviatã nos levou das páginas de textos antigos para os diários de bordo de navios históricos, revelando uma tapeçaria de relatos que são tão consistentes quanto enigmáticos. A imagem de uma criatura de pescoço comprido e corpo serpentino, semelhante a um plesiosauro pré-histórico, assombra a história marítima da humanidade. No entanto, a razão nos puxa de volta para a terra firme com uma pergunta simples, mas devastadoramente poderosa. Se essas criaturas existem, onde estão os corpos? A ciência moderna é construída sobre evidências tangíveis, sobre espécimes que podem ser medidos, dissecados e catalogados. Sem um corpo, o monstro marinho continua sendo, na melhor das hipóteses, um mistério criptozoológico e, na pior, um produto da imaginação e da identificação incorreta. A ausência de uma carcaça é, sem dúvida, o argumento mais forte contra a existência de tais animais. Se gigantes marinhos desconhecidos estivessem nadando em nossos oceanos, certamente em algum momento, teria morrido e encalhado em uma das milhares de praias ao redor do mundo. Mas será que essa suposição é tão sólida quanto parece? O oceano é um mestre em esconder seus segredos, tanto na vida quanto na morte. Primeiro, precisamos entender o que acontece quando uma criatura marinha morre. O destino de sua carcaça depende de muitos fatores, como sua composição corporal, a profundidade em que morre e as correntes locais. Muitos animais marinhos, ao morrerem, enchem-se de gases de decomposição, o que os faz flutuar até a superfície. É por isso que ocasionalmente encontramos baleias, golfinhos e tartarugas mortas em nossas praias. No entanto, este não é um destino universal. Se um animal tiver uma baixa porcentagem de gordura corporal ou uma estrutura óssea muito densa, ele pode simplesmente afundar. E o fundo do oceano é o sistema de reciclagem mais eficiente do planeta. Quando a carcaça de uma grande baleia afunda nas profundezas, ela dá origem a um fenômeno conhecido como whale fall, ou queda de baleia. O corpo que chega ao leito marinho abissal se torna um oásis de nutrientes em um deserto gelado e escuro. Imediatamente, uma sucessão de necrófagos entra em ação. Primeiro, os grandes predadores, como os tubarões da Groenlândia, que podem viver por séculos, e os peixes-bruxa, criaturas primitivas que se enterram na carne em decomposição. Depois, vêm os crustáceos, os vermes e uma miríade de organismos menores. Finalmente, bactérias especializadas consomem os lipídios restantes nos ossos, em um processo que pode sustentar um ecossistema complexo por 50 a 100 anos. No final, não sobra absolutamente nada. A criatura é completamente reabsorvida pela teia da vida abissal. Se o nosso suposto monstro marinho for uma criatura de águas profundas, é muito provável que este seja o seu destino final. Ele nasceria, viveria e morreria na escuridão, sem nunca deixar um traço que pudesse chegar ao nosso mundo na superfície. Além disso, temos que considerar a questão da raridade. Se uma espécie como essa sobreviveu, é quase certo que seja em um número extremamente pequeno. Seria uma população relíquia à beira da extinção, escondida nos cantos mais remotos e inóspitos dos oceanos. Se existissem, digamos, apenas algumas centenas, ou talvez algumas dezenas de indivíduos espalhados pelos vastos oceanos do mundo, a probabilidade de um deles morrer no lugar certo, na hora certa, e sob as condições certas para que seu corpo chegasse a uma praia de forma reconhecível, seria infinitesimalmente pequena. Portanto, a ausência de um corpo não é uma prova definitiva de sua não existência.
Mas isso nos leva a uma área ainda mais turva e fascinante. E se nós já tivermos encontrado os corpos, mas simplesmente não conseguimos identificá-los? Ao longo da história, massas orgânicas enormes e não identificáveis têm aparecido em praias de todo o mundo. Elas são conhecidas como globsters. Geralmente são massas de tecido fibroso, muitas vezes cobertas pelo que parece ser uma pele ou couro resistente, sem ossos visíveis ou uma forma clara. E por décadas, elas representaram um dos maiores enigmas da criptozoologia. Um dos primeiros e mais famosos casos é o do monstro de Santo Agostinho. Em novembro de 1896, 2 meninos encontraram uma carcaça colossal, semi-enterrada na areia de uma praia perto de Santo Agostinho, na Flórida. A massa era enorme, com cerca de 5,5 metros de comprimento por 2 de largura, e pesava, segundo estimativas, mais de 5 toneladas. Era de uma cor esbranquiçada, quase rosada, e sua pele era descrita como borrachuda e incrivelmente resistente, precisando de um machado para ser cortada. O cientista DeWitt Webb, fundador da Sociedade Científica local, foi um dos primeiros a examinar a carcaça. Ele ficou perplexo. A consistência da carne não se parecia com a de uma baleia, e ele notou a presença do que pareciam ser tocos de braços ou tentáculos. Webb ficou convencido de que se tratava dos restos de um polvo gigante, muito maior do que qualquer um já registrado. Ele enviou amostras para especialistas em instituições de prestígio, incluindo a Smithsonian. O debate científico foi intenso. Alguns concordaram com a hipótese do polvo gigante, enquanto outros a descartaram, mas não conseguiram oferecer uma alternativa definitiva. Por décadas, o monstro de Santo Agostinho permaneceu um mistério, um candidato em potencial para a prova física de um monstro marinho desconhecido. Décadas depois, em 1960, na costa oeste da Tasmânia, outra carcaça misteriosa apareceu. O globster da Tasmânia era igualmente impressionante, media 6 metros por 4 e pesava entre 5 e 10 toneladas. Era coberto por uma pele branca e fibrosa, com uma textura semelhante à de lã. Não tinha olhos visíveis e, o mais estranho de tudo, parecia não ter uma estrutura óssea definida. As autoridades australianas enviaram equipes para investigar e amostras foram coletadas para análise. Os resultados iniciais foram inconclusivos e a criatura foi apelidada de monstro marinho. A especulação correu solta. Seria uma nova espécie de animal? Um sobrevivente pré-histórico? A falta de respostas concretas apenas aprofundou o mistério. No entanto, o caso mais espetacular que trouxe a questão dos monstros marinhos das praias remotas para as manchetes internacionais aconteceu em 1977. Um navio de pesca de arrasto japonês chamado Zuiyo Maru estava pescando cavala a cerca de 50 quilômetros da costa de Christchurch, na Nova Zelândia, quando sua rede prendeu algo enorme a uma profundidade de 300 metros. Com grande esforço, a tripulação içou a captura a bordo. O que saiu da água não era um peixe nem uma baleia. Era uma carcaça em decomposição, mas com uma forma chocantemente familiar para quem conhecia paleontologia. A criatura tinha cerca de 10 metros de comprimento, um pescoço comprido com mais de 1,5 metros, uma cabeça pequena, um corpo volumoso e 4 grandes nadadeiras em forma de diamante. O cheiro era insuportável e a carne estava se desfazendo, mas a forma geral era inconfundível. Parecia um plesiosauro. Um dos tripulantes, Michihiko Yano, um graduado em biologia, ficou tão impressionado que tirou 5 fotografias e fez esboços detalhados da criatura. Ele também coletou amostras de tecido de uma das nadadeiras. No entanto, o capitão do navio, Akira Tanaka, estava preocupado. A carcaça em decomposição não só representava um risco sanitário, mas também ameaçava estragar a valiosa carga de peixe que já estava a bordo.
Apesar dos protestos de Yano, o capitão tomou a decisão pragmática de jogar a criatura de volta ao mar. Quando o Zuiyo Maru retornou ao Japão, as fotos e os esboços de Yano causaram uma comoção nacional. Os jornais publicaram as imagens na primeira página com manchetes como "Plesiosauro vivo descoberto". Cientistas de todo o país examinaram as evidências. Muitos ficaram cautelosamente otimistas, afirmando que a descoberta poderia ser uma das mais importantes da história da zoologia. O governo da Nova Zelândia foi contatado e uma busca em larga escala foi organizada para tentar localizar a carcaça descartada, mas nada foi encontrado. O plesi, como foi apelidado, tornou-se um fenômeno cultural no Japão, com selos comemorativos sendo emitidos em sua homenagem. Por um momento, pareceu que a prova de que os monstros marinhos eram reais havia sido encontrada e, tragicamente, perdida. Mas a ciência tem uma maneira de esfriar até mesmo as histórias mais quentes. Com o avanço da tecnologia, especialmente na análise de proteínas e DNA, os cientistas puderam reexaminar as amostras de globsters antigos e analisar as amostras do Zuiyo Maru com mais rigor. E a resposta, para a decepção de muitos, foi encontrada em um animal conhecido, mas de uma forma inesperada. A maioria dos globsters, incluindo o de Santo Agostinho e o da Tasmânia, após análises de colágeno e DNA, revelou-se ser nada mais do que grandes massas de gordura e tecido conjuntivo de baleias cachalote em decomposição. A estrutura fibrosa e resistente que confundiu os primeiros pesquisadores era simplesmente o colágeno da espessa camada de gordura de uma baleia, que sobrevive muito mais tempo do que os músculos e órgãos. E quanto ao plesiosauro do Zuiyo Maru, a análise das fibras de proteína das amostras coletadas por Yano foi conclusiva. A composição delas era quimicamente idêntica à da elastina encontrada nas cartilagens de um tubarão-frade. O tubarão-frade é o segundo maior peixe do mundo, um gigante que se alimenta de plâncton. E ele tem uma característica de decomposição muito peculiar. A cabeça e a área das guelras de um tubarão-frade são compostas principalmente de cartilagem e tecido mole, que se decompõem e se desprendem muito rapidamente após a morte. O que sobra é a pequena caixa craniana e a longa coluna vertebral, que permanecem presas ao corpo. O resultado é uma carcaça que se parece assustadoramente com um pescoço longo e uma cabeça pequena, ligados a um corpo grande com nadadeiras. É um pseudoplesiosauro. A maioria dos cientistas hoje concorda que foi isso que a tripulação do Zuiyo Maru pescou. A carcaça em decomposição de um tubarão-frade muito grande. Essas explicações científicas parecem fechar o caso. Os corpos misteriosos não eram de monstros desconhecidos, mas sim de animais conhecidos em estados de decomposição irreconhecíveis. A busca por evidências físicas parecia ter chegado a um beco sem saída, e, no entanto, a dúvida persiste. A ciência explica a maioria dos casos, mas não necessariamente todos. E a imagem do Zuiyo Maru ainda deixa algumas perguntas no ar. Mesmo que fosse um tubarão-frade, a experiência das testemunhas oculares que viram a criatura inteira não pode ser totalmente invalidada. Talvez a carcaça que eles pescaram fosse realmente um tubarão. Mas isso significa que todas as centenas de outros avistamentos ao longo da história também foram de tubarões em decomposição ou de fileiras de golfinhos? É aqui que a investigação precisa mudar de rumo. Se a evidência visual e física é tão propensa a interpretações errôneas e ambiguidades, talvez devêssemos procurar por um tipo diferente de sinal. Um sinal que não pode ser confundido com um tronco de árvore ou uma massa de algas. Um sinal que viaja por centenas, talvez milhares de quilômetros através do meio opaco, que é a água do mar. Estamos falando do som.
O oceano profundo, que imaginamos ser um lugar de silêncio absoluto, é, na verdade, um ambiente acústico incrivelmente complexo. As ondas sonoras viajam cerca de 4 vezes mais rápido e muito mais longe na água do que no ar. As baleias usam essa propriedade para se comunicar através de bacias oceânicas inteiras, com seus cantos complexos e de baixa frequência. Nas últimas décadas, a humanidade começou a escutar esse mundo sonoro com uma rede de microfones subaquáticos, ou hidrofones, originalmente instalados durante a Guerra Fria para rastrear submarinos inimigos. Hoje, essa rede, em grande parte operada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, é usada para monitorar terremotos submarinos, vulcões e as populações de mamíferos marinhos. E em 1997, esses ouvidos eletrônicos posicionados no fundo do Oceano Pacífico detectaram algo que, até hoje, desafia uma explicação fácil. Eles gravaram um som, mas não era um som qualquer. Era um som de frequência ultra baixa, extremamente poderoso, que durou cerca de 1 minuto. Ele foi captado por múltiplos sensores separados por mais de 5.000 quilômetros. A localização da fonte do som foi triangulada para um ponto remoto no Pacífico Sul, a oeste da ponta da América do Sul. A NOAA apelidou o som de The Bloop. O que tornou o bloop tão extraordinário foi o seu perfil acústico. Ele não se parecia com o som de um terremoto ou de um vulcão. Tampouco se parecia com o som de uma fonte artificial, como uma bomba ou um submarino. A sua assinatura sonora, com sua variação de frequência, era característica de um som de origem biológica. Em outras palavras, parecia o chamado de um animal. Mas havia um problema. A amplitude ou o volume do bloop era simplesmente colossal. Era várias vezes mais alto do que o som mais alto produzido por qualquer animal conhecido na Terra. O chamado da baleia azul, a maior criatura que já existiu. A baleia azul pode produzir sons que chegam a 188 decibéis, que podem viajar por centenas de quilômetros. O bloop era significativamente mais alto. A NOAA declarou em seu site oficial por muitos anos que a fonte do som permanecia um mistério e que o perfil de áudio sugeria que poderia ter sido feito por um animal, mas que teria que ser muito maior do que qualquer animal conhecido na Terra. A declaração era de arrepiar. Em algum lugar, nas profundezas inexploradas do Pacífico, algo estava produzindo um som que, para ser de origem biológica, exigiria uma criatura de tamanho verdadeiramente bíblico, um tamanho digno de um Leviatã. Pela primeira vez, tínhamos uma evidência que não era um relato antigo ou uma fotografia ambígua, mas um dado frio e duro, registrado por instrumentos científicos. Um som. O som de um monstro. O som. Uma vibração solitária, viajando através de milhares de quilômetros de água escura e fria, captada por nossos instrumentos como um fantasma na máquina. Por anos, o bloop representou a mais tentadora peça de evidência na nossa busca. Um som com as características de um ser vivo, mas com uma potência que extrapolava os limites da biologia conhecida. A ideia de uma criatura maior que a baleia azul, um verdadeiro titã oceânico, deixou de ser uma especulação baseada em textos antigos e se tornou, por um breve momento, uma possibilidade científica. Cientistas da NOAA, pessoas sérias e pragmáticas, admitiram abertamente que a origem animal era uma explicação plausível, talvez a mais provável com base no perfil acústico. A imaginação do mundo foi capturada. O Leviatã não era mais uma lenda. Ele tinha uma voz profunda, poderosa e terrivelmente real. As implicações eram profundas. Se uma criatura desse porte existia, ela estava completamente fora do nosso conhecimento, vivendo uma vida invisível em um ecossistema que mal começamos a compreender.
Ela teria que ter um metabolismo colossal, consumir quantidades inimagináveis de alimento e ter se adaptado a pressões esmagadoras. Era um quebra-cabeça biológico de proporções épicas e o Bloop era a primeira peça. Mas como muitas vezes acontece na ciência, a explicação mais exótica raramente é a correta. À medida que a tecnologia de monitoramento melhorou e a nossa compreensão dos processos geofísicos do planeta se aprofundou, uma nova teoria começou a ganhar força. Os cientistas notaram que sons semelhantes, embora geralmente menos potentes que o Bloop, eram frequentemente detectados vindos das regiões polares. Eles começaram a estudar um fenômeno conhecido como criosismo, ou terremoto de gelo. A Antártida é um continente coberto por uma camada de gelo com quilômetros de espessura. Esse gelo não é estático. Ele flui lentamente em direção ao mar, na forma de geleiras. Quando essas geleiras chegam ao oceano, pedaços enormes, às vezes do tamanho de uma cidade pequena ou até de um país, se quebram e caem no mar, em um processo chamado de calving. Além disso, essas massas de gelo gigantes, ou icebergs, podem rachar internamente devido ao estresse ou raspar com imensa força contra o fundo do oceano. Em 2005, uma equipe de pesquisa conseguiu correlacionar diretamente os sinais acústicos captados por hidrofones com a desintegração de um grande iceberg na Antártida. A assinatura sonora era notavelmente semelhante à do Bloop. Quando os cientistas da NOAA reanalisaram a localização da fonte do Bloop, eles perceberam que ela estava em uma região onde grandes icebergs eram conhecidos por encalhar e se fragmentar. A conclusão tornou-se inevitável. O som misterioso, a voz do monstro, era com toda a probabilidade o barulho de um iceberg gigantesco quebrando e se partindo longe da vista de qualquer ser humano. O Leviatã não tinha uma voz. Ele era o som do gelo. O mistério, oficialmente, estava resolvido. A explicação geológica era elegante, baseada em evidências e muito mais plausível do que a existência de uma criatura biologicamente impossível. E para a ciência convencional, o caso foi encerrado. No entanto, a história do Bloop nos deixou com algo mais profundo do que uma simples resposta. Por um lado, ela demonstrou a nossa profunda ignorância sobre os sons do nosso próprio planeta. O fato de que o ruído de um iceberg quebrando pudesse ser tão poderoso e ter uma assinatura tão complexa que foi confundido com um animal por especialistas, nos mostra o quão pouco sabemos sobre a acústica do mundo natural. Por outro lado, a reação global ao mistério revelou um desejo coletivo e profundo de que o mundo ainda contenha maravilhas desconhecidas. Nós queríamos que o Bloop fosse um monstro. Queríamos acreditar que, em algum lugar, na escuridão, algo magnífico e terrível ainda reinava, um último vestígio de um mundo mais selvagem e mágico. A solução do Bloop, embora cientificamente satisfatória, deixou um vácuo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o Bloop, apesar de ser o mais famoso, está longe de ser o único som não identificado a ecoar das profundezas. A rede de hidrofones da NOAA gravou, ao longo dos anos, um verdadeiro bestiário de ruídos misteriosos, muitos dos quais ainda não têm uma explicação definitiva. Pense no som apelidado de Slowdown. Gravado em 19 de maio de 1997, o mesmo ano do Bloop, ele consiste em um som que diminui lentamente de frequência ao longo de cerca de 7 minutos. Sua origem foi rastreada até algum lugar no Oceano Pacífico Equatorial, mas o que o produziu é um completo mistério. Nenhuma atividade vulcânica ou sísmica conhecida corresponde a ele, e até hoje sua fonte permanece desconhecida. Depois há o Julia,
Em 1º de março de 1999, os hidrofones captaram um som alto e lamentoso que durou cerca de 15 segundos. Foi poderoso o suficiente para ser ouvido por toda a rede de monitoramento sonoro do Pacífico Equatorial. A fonte foi localizada em algum lugar perto do Equador. Embora a explicação mais provável seja, novamente, um grande iceberg encalhado na Antártida, sua natureza distinta, quase como um gemido, deixa espaço para dúvidas. E há também o upsweep, um dos mistérios mais duradouros. Detectado pela primeira vez em agosto de 1991, ele consiste em uma longa série de sons que varrem para cima em frequência. Ele é ouvido sazonalmente, atingindo seu pico na primavera e no outono. Sua fonte parece ser fixa, em uma área de sismicidade e vulcanismo, mas os cientistas não conseguiram ligá-lo a nenhum evento específico. O mais curioso é que desde o início dos anos 90, a intensidade do upsweep vem diminuindo, como se a fonte de energia que o produz estivesse se esgotando. Esses sons, e vários outros como The Whistle e Train, formam uma sinfonia de mistério. É verdade que a explicação mais provável para a maioria deles é de natureza geológica: gelo, vulcões, movimentos tectônicos. O oceano é um lugar barulhento e geologicamente ativo. No entanto, a possibilidade de uma origem biológica, por mais remota que seja, não pode ser completamente descartada para todos eles. A natureza sazonal do upsweep, por exemplo, é um comportamento mais típico de um fenômeno biológico, como um ciclo de acasalamento ou uma rota de migração, do que de um fenômeno geológico. A variedade de sons também é intrigante. Se uma espécie de criatura gigante desconhecida existisse, seria lógico supor que ela teria um repertório vocal, produzindo diferentes sons para diferentes propósitos: comunicação, navegação, acasalamento, aviso. Poderiam esses sons não identificados serem fragmentos do idioma perdido de uma espécie que nunca conhecemos? Poderia o gemido do Julia ser um chamado de acasalamento? Poderia o lento decrescer do slowdown ser o som de um animal morrendo? É pura especulação, claro, mas no abismo, onde a luz não penetra e a pressão é implacável, o som é o sentido dominante. A vida ali se comunica, navega e caça com o som. E se há gigantes escondidos naquela escuridão, é através de seus ecos e chamados que teremos a primeira chance de encontrá-los. O bloop pode ter sido o som do gelo, mas talvez, apenas talvez, um desses outros sussurros do abismo seja a verdadeira voz do Leviatã. Essa busca por sons nos leva à fronteira da exploração oceânica moderna. Se no passado os exploradores eram marinheiros em caravelas de madeira, hoje eles são cientistas em submersíveis de titânio e robôs operados remotamente. Mas o desafio fundamental permanece o mesmo: a vastidão e a hostilidade do ambiente. O oceano profundo é o ambiente menos explorado da Terra. Pense na zona mesopelágica, também conhecida como a zona do crepúsculo, que se estende de 200 a 1.000 metros de profundidade. A luz do sol que penetra aqui é tênue, um eterno crepúsculo azul. É um reino de bioluminescência, onde as criaturas produzem sua própria luz para atrair presas, encontrar parceiros e se defender de predadores. Por muito tempo, pensou-se que essa zona era relativamente esparsa em vida. Estimativas recentes, no entanto, viraram essa ideia de cabeça para baixo. Usando novas tecnologias acústicas para medir a biomassa, os cientistas agora acreditam que a quantidade de peixes na zona do crepúsculo pode ser 10 vezes maior do que se pensava anteriormente. A biomassa total de peixes nessa zona pode ser maior do que a de todo o resto do oceano combinado. Estamos falando de possivelmente 10 bilhões de toneladas de vida que mal conhecemos. Se subestimamos tão drasticamente a quantidade de vida em uma zona que está relativamente perto da superfície,
O que não sabemos sobre as zonas mais profundas, a da meia-noite e a abissal, abaixo de 1000 metros. É nessas profundezas que a busca pelo Leviatã entra em seu capítulo mais tecnológico. E uma das ferramentas mais promissoras não envolve câmeras ou submarinos, mas sim a análise de algo invisível que todos os seres vivos deixam para trás: o seu DNA. O conceito é chamado de DNA ambiental, ou eDNA. Todo organismo, de uma bactéria a uma baleia azul, constantemente libera material genético em seu ambiente. Isso acontece através da pele que descama, de escamas, de muco, de fezes e de outros fluidos corporais. Esse DNA liberado flutua na água por um tempo antes de se degradar. Com os avanços na tecnologia de sequenciamento genético, os cientistas agora podem coletar uma simples amostra de água, filtrar o eDNA contido nela e sequenciá-lo. Ao comparar as sequências obtidas com um banco de dados global de DNA de espécies conhecidas, eles podem determinar com precisão quais animais vivem ou passaram recentemente por aquela área, sem nunca terem visto ou capturado um único espécime. É como investigar a cena de um crime procurando por impressões digitais genéticas. Essa tecnologia está revolucionando a biologia da conservação, permitindo que os cientistas encontrem espécies raras e evasivas de forma muito mais eficiente. A aplicação do eDNA à criptozoologia é óbvia e excitante. Em 2018, uma equipe internacional de cientistas, liderada pelo professor Neil Gemmel, da Universidade de Otago, realizou uma pesquisa exaustiva de eDNA no Lago Ness, na Escócia, em busca de material genético que pudesse pertencer ao famoso monstro. Eles coletaram mais de 250 amostras de água de diferentes locais e profundidades do lago. Os resultados não encontraram nenhum DNA de plesiosauro, esturjão gigante ou qualquer outra criatura exótica. A única hipótese que não puderam descartar foi a de enguias europeias muito grandes, já que encontraram uma quantidade enorme de DNA de enguia em quase todas as amostras. Embora os resultados no Lago Ness tenham sido desanimadores para os caçadores de monstros, eles provaram a eficácia do método. Agora, imagine aplicar essa mesma técnica, em uma escala muito maior, ao oceano profundo. O que encontraríamos em amostras de água coletadas de fossas abissais ou de fontes hidrotermais? Sem dúvida, encontraríamos o DNA de muitas espécies que já conhecemos e provavelmente de muitas espécies novas, mas pequenas, como bactérias, vermes e crustáceos. Mas e se, em meio a bilhões de sequências genéticas, encontrássemos uma que não correspondesse a nada em nossos bancos de dados? Uma sequência que pertencesse a um vertebrado, mas que fosse radicalmente diferente de qualquer peixe, mamífero ou réptil conhecido? E se essa sequência desconhecida sugerisse um animal de tamanho imenso? Essa não é mais uma questão de ficção científica. É o próximo passo lógico na exploração dos oceanos. A busca pelo Leviatã está se tornando uma busca por dados genômicos. Estamos passando da era da observação para a era da sequenciação. Já existem projetos em andamento para criar um atlas genético global dos oceanos, e à medida que mais e mais amostras de eDNA das profundezas forem analisadas, a probabilidade de encontrarmos anomalias genéticas aumenta. Talvez o primeiro vislumbre que teremos do Leviatã não seja de seu corpo emergindo das ondas, mas de sua assinatura genética aparecendo em um monitor de computador em um laboratório. Seria uma prova silenciosa, mas irrefutável, de sua existência. Seria a confirmação de que os mitos antigos, os relatos de marinheiros e os sons misteriosos do abismo tinham uma base real. A criatura se manteve escondida de nossos olhos por milênios, mas não conseguiu esconder seu código genético da nossa tecnologia. Assim, a nossa perspectiva sobre a busca precisa mudar.
O oceano não é apenas um espaço físico a ser explorado com submersíveis, mas um arquivo genético a ser lido e um meio acústico a ser decifrado. Estamos desenvolvendo os sentidos que nos faltavam para perceber o que se esconde na escuridão. Os hidrofones são nossos ouvidos, capazes de captar os sussurros dos gigantes. As amostras de eDNA são nosso tato, capazes de sentir a presença de um corpo que não podemos ver. A era dos mapas antigos, com a inscrição "Aqui há dragões", pode ter acabado, mas estamos entrando em uma nova era de descobertas, onde os mapas serão genéticos e acústicos. E nesses novos mapas, talvez encontremos anomalias, espaços em branco e sinais que apontam para a existência de criaturas que desafiam nossa compreensão do que é possível. A questão, portanto, evoluiu. Não é mais apenas o Leviatã poderia ser real. Agora, a pergunta que enfrentamos é: com as ferramentas que temos e estamos desenvolvendo, por quanto tempo mais ele, ou qualquer outra criatura gigante desconhecida, conseguirá permanecer escondido? O abismo está lentamente sendo forçado a revelar seus segredos, uma onda sonora e uma fita de DNA de cada vez. Nossa jornada está chegando ao fim. Começamos na antiguidade, com as palavras poéticas e aterrorizantes de um texto sagrado que descrevia uma criatura feita para não ter medo. Viajamos através dos mitos de culturas ao redor do globo, descobrindo que a imagem de uma serpente marinha colossal é uma assombração universal, um pesadelo compartilhado pela humanidade. Navegamos pelos mares da história, ouvindo os relatos de oficiais da Marinha e naturalistas que juraram ter visto o impossível. Investigamos as praias em busca de evidências físicas, encontrando apenas as carcaças ambíguas de globsters que a ciência, na maioria das vezes, conseguiu explicar. Então, mergulhamos no abismo silencioso, escutando com ouvidos eletrônicos os sons inexplicáveis que ecoam das profundezas e consideramos as novas ferramentas, como o DNA ambiental, que prometem ler os segredos da vida escondidos na própria água. Percorremos um caminho de milhares de anos, da mitologia à genômica, e, no entanto, a pergunta central permanece sem uma resposta definitiva. O Leviatã é real? Talvez, ao final desta exploração, a questão mais importante não seja a resposta em si, mas o que a própria busca revela sobre nós e sobre o nosso lugar no mundo. O Leviatã, seja ele uma criatura de carne e osso ou uma construção da nossa imaginação coletiva, sempre cumpriu uma função essencial para a psique humana. Ele é o símbolo supremo do indomável. Em um mundo onde a humanidade se esforça constantemente para controlar, categorizar e conquistar a natureza, o Leviatã representa o limite desse controle. Ele é o lembrete de que existem forças muito maiores do que a nossa tecnologia, poderes primordiais que não respondem às nossas leis nem se curvam à nossa vontade. Nos tempos antigos, ele personificava o caos do oceano, um abismo literal e figurativo que poderia engolir navios e marinheiros sem aviso. Era a manifestação física do poder de Deus ou dos deuses, uma força que exigia respeito e humildade. Na era moderna, essa função não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Hoje, vivemos em uma era de satélites que mapeiam cada centímetro de terra, de GPS que nos diz exatamente onde estamos, e de uma ciência que parece ter uma resposta para tudo. Corremos o risco de nos tornarmos arrogantes em nosso conhecimento, de acreditar que todos os mistérios foram resolvidos e que o mundo é um sistema perfeitamente previsível e controlável. A possibilidade da existência do Leviatã, por mais tênue que seja, é um antídoto para essa arrogância. A simples ideia de que uma criatura gigante e pré-histórica possa estar nadando em nossos oceanos, completamente indiferente à nossa civilização, nos coloca de volta em nosso devido lugar. Ela nos lembra que somos uma espécie que vive na fina crosta da superfície de um planeta cujo interior
e cujas profundezas oceânicas são, em grande parte, tão estranhos e inacessíveis para nós quanto a superfície de um planeta distante. O Leviatã nos força a admitir que não somos os donos do mundo. Somos apenas os habitantes mais barulhentos. Ao final de toda a nossa investigação, restam-nos dois caminhos, duas possíveis verdades, e cada uma delas é, à sua maneira, cheia de maravilha. O primeiro caminho é aquele em que o Leviatã é, e sempre foi, um mito. Uma poderosa metáfora nascida da confluência de vários rios de experiência humana. Um desses rios é o medo e o respeito inatos que o oceano inspira. Outro é a descoberta de fósseis colossais. Imagine um povo antigo, sem nenhum conhecimento de paleontologia ou de extinções em massa, desenterrando as vértebras do tamanho de mesas de um basilosaurus ou o crânio aterrorizante de um mosasauro. A única explicação lógica para eles seria que aqueles eram os ossos de um monstro marinho de proporções divinas. Junte a isso os avistamentos de animais conhecidos em condições incomuns. Uma baleia gigante emergindo de forma inesperada, uma lula colossal vislumbrada na superfície durante uma tempestade, a forma enganosa de um tubarão frade em decomposição. E você terá todos os ingredientes para a receita de uma lenda duradoura. Nesse cenário, o Leviatã não é menos real. Sua realidade é cultural, não biológica. Ele é um dos monstros mais bem-sucedidos e persistentes que já criamos. Um testemunho da nossa capacidade de contar histórias para dar sentido a um universo que muitas vezes não tem sentido algum. Ele é uma obra de arte coletiva, esculpida ao longo de milênios pela nossa imaginação, pelos nossos medos e pela nossa admiração pelo mundo natural. O segundo caminho é aquele em que o Leviatã é, ou foi até muito recentemente, real. Nele, uma população relíquia de grandes répteis marinhos, ou talvez uma espécie de mamífero marinho gigante e desconhecido, conseguiu o impossível. Sobreviveu à extinção em massa que eliminou os dinossauros, encontrou refúgio nos vastos e inexplorados ecossistemas de águas profundas e continuou a existir em segredo enquanto a humanidade evoluía na terra firme. Nesse cenário, os mitos não são mitos, são história. São os registros fragmentados e distorcidos de encontros reais, passados de geração em geração, a linguagem da poesia e da religião sendo a única forma de descrever o indescritível. Os relatos dos marinheiros não são erros, mas vislumbres preciosos e raros da verdade. Os sons não identificados não são gelo ou vulcões, mas fragmentos da comunicação de uma espécie antiga. E o DNA desconhecido que podemos um dia encontrar na água não será uma anomalia, mas a prova que procuramos por tanto tempo. Se este caminho for o verdadeiro, as implicações são de abalar as fundações do nosso conhecimento. Isso significaria que a nossa compreensão da história da vida na Terra está incompleta. Significaria que a resiliência da vida é muito maior do que jamais imaginamos. E significaria que a era das grandes descobertas zoológicas, que pensávamos ter terminado há mais de um século, está, na verdade, apenas começando. Seria a prova definitiva de que o nosso planeta ainda guarda segredos de uma magnitude que mal podemos conceber. O mundo se tornaria, em um instante, um lugar muito maior, mais misterioso e infinitamente mais interessante. Talvez, no final, não tenhamos que escolher um caminho. Talvez a beleza do Leviatã resida precisamente no fato de que ele existe nesse espaço liminar entre a possibilidade e a realidade, entre a ciência e o mito. O mistério em si tem um valor. Ele nos impulsiona a explorar, a inventar novas tecnologias, a mergulhar mais fundo, a ouvir com mais atenção. A busca pelo Leviatã é, em essência, a busca pelo conhecimento. E essa é uma jornada que nunca deve terminar. Enquanto houver profundezas inexploradas e sons não identificados, haverá espaço para o Leviatã. Ele vive na nossa curiosidade.
Ele nada nas águas escuras da nossa imaginação e nos desafia a trazer mais luz para as profundezas do nosso próprio planeta. Ele é o ponto de interrogação supremo que paira sobre os 70% da Terra que estão cobertos por água. E enquanto essa pergunta permanecer, manteremos um sentido de humildade e admiração, que é essencial para a nossa sobrevivência como espécie. Então, vamos voltar para onde começamos. Feche os seus olhos mais uma vez. Respire fundo. Imagine novamente a escuridão, a pressão, o silêncio pesado das profundezas. Imagine as luzes fantasmagóricas de criaturas bioluminescentes piscando como estrelas distantes em um universo interior. A água é fria. O tempo se move de forma diferente aqui. Na vastidão infinita e escura, uma sombra se move. Lenta, antiga, colossal. Ela passa ao longe, um contorno momentâneo contra a escuridão ainda mais profunda, indiferente à passagem dos milênios e ao mundo agitado da superfície. É apenas o jogo de luz de uma fonte hidrotermal? É uma baleia de proporções incomuns? Ou é algo mais? Algo que sobreviveu? Algo que estava aqui antes de nós e que permanecerá aqui muito depois que partirmos? Não temos a resposta e talvez nunca a tenhamos. O oceano guarda bem os seus segredos, mas a possibilidade, por si só, é suficiente para nos maravilhar. A história, a ciência e o mito nos trouxeram até este ponto, deixando-nos na beira do maior abismo do nosso planeta, a olhar para a escuridão e a nos questionar. Agora, a pergunta se volta para você. O que você acha que se esconde naquelas profundezas? Acreditar em algo sem provas é fé ou é intuição? Comente abaixo.